Hoje é lição de número 6. Hoje nós vamos falar aqui da sutileza das ideologias contrária à família. Assista esse vídeo até o final, tá bom? Tem muita coisa boa, muita coisa interessante. Vamos pro vídeo? E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora que esteja como diante dele. Gênesis capítulo 2, versículo 18. A verdade prática diz: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles que a natureza ideológica que planejam destruir a família. Então hoje nós vamos falar de um grande projeto, um projeto que veio como um presente especial para nós, que é a família. Hoje nós vamos falar então da família e nós vamos falar dos perigos que rondam as famílias através de ideologias. E aí na introdução nós vemos que hoje, nós vamos abordar aqui nessa introdução que os valores da família, ela está correndo perigo, esses valores aí da família, E nós vamos falar então aí desses perigos que rondam a família cristã e também como normalização do divórcio, que continua sendo um veneno mortal. Então aqui na introdução nós vamos ver o que essa lição vai tratar. Essa lição vai tratar do perigo. Que perigo é esse? O perigo da normalização do divórcio. Nós já viemos falando aí para trás, nas outras lições, das sutilezas de Satanás. E aqui ele continua com as sutilezas dele, envolvendo aqui o divórcio. Então agora nós vamos ver o perigo que tem dessa normalização que eles estão querendo implantar na sociedade, que é a normalização do divórcio. Estão querendo colocar como normal a todo custo. E eles não ligam para qual tipo de ideologia eles vão colocar dentro da sociedade. Eles querem colocar isso garganta abaixo da sociedade e fazer a sociedade aceitar do jeito que os grandes querem, Muitos grandes por aí, entre aspas, Então aqui hoje nós vamos abordar então esses perigos que rondam esse grande projeto, que é o projeto da família, que isso começou lá atrás e foi um projeto especial de Deus. Isso foi um grande projeto, um grande presente que nós recebemos, que é a família. Sem família não tem sociedade, não é isso? A sociedade, para se existir uma sociedade, é preciso existir família. Senão, como que vai existir uma sociedade? Não é isso? No ponto número 1 aí, quando Jesus ele foi indagado sobre o divórcio, ele disse que o que Deus ajuntou, não separe o homem, E aqui nós sabemos que Jesus ele está falando da constituição familiar, pois a família ela é uma obra-prima de Deus. Nós devemos nos lembrar também de uma coisa muito importante aqui, nesse tópico 1, é um resumo, dos pontos mais importantes para você que é professor e para você que é aluno de escola dominical, para você ficar bem ciente, bem consciente do que você vai dizer ou do que você vai participar lá na sua escola dominical. Não é isso? E nós devemos lembrar aqui nesse tópico 1, que aqui nesse tópico 1 nós aprendemos o quê? Algo muito importante, que nós devemos lembrar o quê? Que a família, ela veio primeiro do que a igreja. Primeiro veio a família. Deus criou primeiro a família, depois criou a igreja. Através das famílias se criaram a sociedade e se criaram a igreja, certo? Eu não sei se você está conseguindo já pescar esse código aí, essa informação que eu estou dando, que primeiro veio família, depois igreja. O que eu quero dizer? Prioridade, família. Prioriza a sua família, porque se você não priorizar a sua família, você pode perder a sua família. E você perdendo a sua família, ou eu perdendo a minha família, nós não vamos ter uma família estruturada dentro da igreja. Família estruturada, igreja estruturada. Igreja estruturada, igreja forte, forma também boas famílias estruturadas dentro da casa de Deus e também para a sociedade. Então, o que eu quero dizer aqui? Família é primordial. Primeiro veio a família. Então, primeiro observe a sua família. Cuide da sua família. Depois a igreja. O primordial
é a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, a sua família, porque não adianta cuidar bem da igreja e esquecer a família, não é isso? Não adianta eu querer ganhar muitas almas lá na igreja e estiver perdendo a minha família, os meus filhos em casa. Então eu tenho que priorizar o quê? A minha família. Eu tenho que ir gradativamente trabalhando na minha família para que a minha família faça parte da sociedade, também parte de uma igreja forte. Prioriza a família, tá bom? Não se esqueça disso. No 2 aí, onde fala dos fundamentos da família cristã, aqui fala do casamento hétero e monogâmico, né? Ou seja, de uma pessoa, né? E aqui, como temos aprendido com a Bíblia, ou seja, macho e fêmea. Aprende-se também aqui que o casamento foi criado para durar. E é claro, algumas exceções, né? Claro que tem algumas exceções, que é o adultério, como a gente já falou em lições anteriores. Mas, se houver perdão, né? Sei que não é fácil, mas se houver perdão, o casamento ele pode ser reconstruído. Então aqui nesse ponto 2, nós vamos apenas relembrar, porque nós falamos isso em lições anteriores, não é isso? Da sutileza no divórcio. Quando fala do divórcio, falou também na lição anterior de número 5, aonde falou o quê? Do casamento monogâmico e do casamento durável, duradouro, para sempre, vitalício. Lembra da lição anterior? Aqui praticamente nesse ponto 2 nós estamos repetindo. Eu acho que nessa parte o comentarista ele repetiu o assunto, mas é para relembrar mesmo, para ficar bem travado na nossa mente, né? Mas eu achei um pouco repetitivo, para ser sincero, aqui nesta lição o assunto, né? Ele repetiu praticamente a mesma coisa de algumas lições anteriores. Mas como vem falando de sutilezas e o ponto forte aqui é sobre o divórcio, então orientação novamente que Deus ele criou o casamento para ser vitalício, ou seja, para não se desfazer. Então aqui está falando, relembrando novamente que Deus criou lá macho e fêmea e que não é para ser um casamento com várias mulheres, com vários homens, não, é para ter um homem só, uma mulher só, tá bom? Monogâmico e vitalício, tá bom? E o casamento, lembrando aqui, é entre macho e fêmea. Deus criou lá o primeiro homem, a primeira mulher, criou homem, mulher, macho, fêmea, não é isso? Para acontecer a procriação, tem que existir dois sexos opostos, macho e fêmea. Então é isso que ele está relembrando aqui nesse tópico 2. Não se esqueça disso. E no 3, aonde fala da configuração familiar, aqui tem um ponto muito interessante bíblico. O mundo, ele aceita, dentro dos limites das leis, nós temos que seguir, temos que se obedecer. Mas, pelo outro lado, o lado cristão, o lado espiritual, nós temos os nossos pensamentos, nós temos os nossos preceitos e nós procuramos seguir aquilo que a Bíblia ensina. Nós procuramos seguir aquilo que Deus falou, né? O que Deus uniu, não separe o homem. Não venha o homem querer separar essa instituição que é o casamento, que foi criada por Deus. Foi Deus quem criou a instituição do casamento para se dar a sequência das famílias. Porém, essas ideologias, elas vêm cada vez mais forte para tentar separar, tirar isso que foi Deus que criou, para colocar uma ideia diferente de família e fazendo as pessoas descer isso garganta abaixo, goela abaixo. Não é isso? Mas fica naquilo que você aprendeu. Segue aquilo que você aprendeu e ensina os seus filhos, ensina a sua igreja os preceitos bíblicos, né? Aquilo que nós aprendemos dentro da Bíblia, que como que é o casamento, como que se forma o casamento, porque você instruindo os seus filhos em casa já é difícil, porque quando chega em determinado lugar eles aprendem uma palavrinha diferente, eles já têm a tendência talvez de seguir. Mas se você ensinar certo na sua casa, os seus filhos, os seus netos, e você ir ensinando gradativamente o que é uma família de verdade, eles vão crescer e eles vão ter filhos, e os filhos vão entender aquilo ali e vão passar para os seus filhos também. Ou seja, aí vai-se então criando uma família forte. Por isso que eu disse no início,
família forte, igreja forte. Mas o Satanás ele é tão esperto, né? Ele é tão sagaz nessa parte que ele vai com a sutileza dele tentando desarmar o povo cristão através de leis, através de ideologias, e isso vai convencendo as pessoas a todo instante a pensar diferente. Ou seja, a sair daquilo que aprendeu lá através dos ensinos bíblicos para querer seguir a tendência do mundo hoje. Então ele vai tentando fazer isso se tornar normal, comum, né? Mas os preceitos bíblicos são diferentes. Entenderam como é que é a sutileza de Satanás? Como que ele vai fazendo gradativamente? Satanás ele não coloca uma coisa através daquilo ali para mudar radicalmente, não. Ele vai usando pessoas, ele tem os adeptos dele também. E ele vai usando de leis, de sagacidade para ir mudando aos poucos. 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Aí a geração velha já vai morrendo, vai nascendo outros novos. Os novos já vão vendo aquela nova ideologia, acha que aquele jeito é o certo. Então ele faz dessa forma, é a sutileza, não é de um dia para o outro não, vai aos poucos. Hoje coloca uma coisinha para a pessoa pegar, analisar, aí no outro dia já coloca em cima daquilo ali outra coisa para a pessoa ir se acostumando com aquela ideia. Aí daqui a pouco, depois de 3, 4 anos, a pessoa já está aceitando aquilo ali numa boa. Aí depois de 10 anos, a pessoa já nem se lembra mais qual é o jeito certo, vai seguindo aquilo ali, e com isso vai nascendo nova geração. E a nova geração vai vendo aquelas novas ideologias e vai achando que o correto é daquele jeito. Vai achando que não tem problema, que é daquele jeito. Então os velhos infelizmente, vão se acabando, vai morrendo. E se a gente, nós, não continuarmos colocando o que é certo diante desta nova geração, eles vão aceitar tudo, eles vão engolir tudo e vai fazer o que é desagradável aos olhos de Deus. Então nós temos que ficar bastante atento, tá bom? Antes de eu partir para a conclusão, deixa eu só lembrar você, eu sempre deixo aí embaixo, aí no primeiro link da descrição, o Manual do Cooperador, que é o manual que eu criei para ajudar pessoas que querem crescer na obra de Deus, para entender o que é a função do cooperador, a função do diácono, a função do presbítero, ética nos cultos, sobre saudação, tempo de saudação, o que é uma saudação, e eu deixo também no final um modelo de esboço que eu criei para a pessoa olhar, ter uma noção e fazer o próprio esboço dela para ela pregar dentro dos conhecimentos que ela mesma estudou e também dentro da comunhão com Deus que ela tem. Eu deixo só um modelo para a pessoa seguir, tá bom? Livro Manual do Cooperador que eu vou deixar embaixo na primeira descrição, e também tem o meu outro livro que é 15 Passos de Sabedoria, aonde eu conto várias experiências que eu passei e ao mesmo tempo eu deixo conselhos nesse livro para as pessoas pegar esses conselhos e aplicar na sua vida, tá bom? Sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, tá? Eu já passei por várias situações, então você vai adquirir isso aí e você vai ver que você não precisa passar pelo mesmo jeito que eu passei, e você vai entender do jeito certo e pegar o caminho da sabedoria, tá bom? 15 passos de sabedoria. E a conclusão, nós vamos deixar aqui a conclusão. A conclusão que eu vou deixar aqui é um conselho para você. Orienta os seus filhos para eles se tornarem filhos fortes. Orientem a sua classe de escola dominical para eles orientarem as suas famílias para se tornarem famílias fortes na obra de Deus, dentro dos preceitos bíblicos. Eles se tornando famílias fortes, eles vão se tornar igreja forte. Então, o que precisa é orientação, pregar a verdade que você está aprendendo aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você mostrando a verdade para a sua família, para os seus filhos, eles vão crescerem na verdade e vão ensinar para os filhos deles a verdade verdadeira que é a palavra de Deus. Ensine do jeito que tem que ensinar, corretamente. Estruture a sua família. Lembra do que eu disse no início? Família veio primeiro, então família em primeiro lugar.
orienta, estrutura a sua família. Você tendo a sua família forte, unida, todos vão para a igreja e aí vão ter mais força para passar essa força para outras pessoas. Porque se ficar família fraca, que aonde eles não são instruídos, não seguem a palavra de Deus, daqui a pouco a gente fica pregando na igreja e perdendo a nossa família em casa. Daqui a pouco a gente fala sobre salvação lá na igreja e nossos filhos estão perdidos. Então lembre-se, família, primeiro lugar. Primeiro lugar, estrutura a sua casa. Passa para os seus alunos. Passa para os seus alunos, passa para a sua família. E você que é aluno que está estudando agora esta lição através desse vídeo, você está ficando agora ciente e passe para outros também. Família estruturada, igreja estruturada. Igreja estruturada ajuda a formar família estruturada também, porque é na igreja que nós aprendemos, tá bom? Fica com essa lição aí de número 6. Vou pedir você que, se puder, se inscreva aí no canal para me ajudar.